Bom dia, a paz seja convosco, louvado seja Deus, que o Senhor seja glorificado, exaltado. Amém. Vamos entrando por aí. Vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor hoje. Sexta-feira, dia 4, bom dia a cada um dos meus amigos em Cristo Jesus. Hoje, dia 4/12 de 2020, sexta-feira, louvado seja Deus pela sua vida. Bom dia a cada um dos meus amigos e irmãos, Lice, Érica, João, minha mãe, Tereza, Sueli, cada um que vão chegando por aí, Dercy, não é? Vanessa, seja aqui, seja em Carlópolis, seja aonde for, sejam todos muito bem-vindos, Ibaiti, sejam todos muito bem-vindos a um momento da palavra do Senhor. Que bom que você já acordou cedinho, não é? E está pronto aí para ouvir uma palavra, começarmos um dia, não é? Tendo a bênção do Senhor, a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Bom dia, Kleber. Nós vamos falar sobre Apocalipse. Nós vamos começar uma viagem, começar aí uma jornada que é desafiadora. Falar sobre o livro de Apocalipse é realmente bastante enigmático, é bastante forte, né? Precisa-se ter um apetite por Deus, pela palavra do Senhor, senão a pessoa não entra nessa não, né? Muitos dizem, eu não entendo o livro de Apocalipse, eu leio toda a Bíblia, mas não entendo o livro de Apocalipse, e aí vai, não é? Então o importante é nós buscarmos o auxílio do Espírito Santo, não é verdade? Então eu queria que você viesse conosco nesse pedacinho do início de cada dia, onde nós estudamos cada dia um capítulo. Já estudamos, sabe, várias cartas, e agora nós chegamos a Apocalipse. Então vamos estudar o primeiro capítulo do livro de Apocalipse hoje, e certamente Deus tem algo melhor, maior para a sua vida, para a minha vida. Vamos começar com o capítulo 1, versículo 1. Fazemos assim. Enquanto isso, você que vai chegando, você que vai fazendo o cafezinho, preparando café da manhã, preparando aí suas atividades cotidianas, também, né, abra sua Bíblia, né? Você faz um café gostoso, mas também abra sua Bíblia. Eu entendo que há uma bênção muito grande nisso. Alguém me fala assim, pastor, por que é que você não faz a tua live mais tarde? Como é que a gente consegue começar um dia aí 7 e pouco? Queridos, eu entendo que se nós consagrarmos o nosso primeiro momento do dia ao Senhor, todo o restante será abençoado. É assim que funciona o princípio de nós santificarmos ao Senhor. Quando eu consagro o meu dízimo ao Senhor, todo o restante é abençoado. Todo o restante. Deus me dá 100%. Se eu consagro ao Senhor 10%, os 90% que ficou em minha mão está abençoado. O diabo não tem poder naquele dinheiro. Você está entendendo? A Bíblia até diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por amar o dinheiro é que a pessoa às vezes, sabe, coloca a decisão de nem consagrar os 10%. Mas olha o erro que a pessoa está fazendo. Quando eu consagro 10%, eu estou santificando todos os 90%. Todos os 90%, não tem como dar errado, está abençoado. Quando eu, sabe, santifico o meu primeiro momento do dia aos pés do Senhor orando, eu acredito que você já orou, eu acredito que você já falou com Deus hoje, agora você vai ouvir um pedacinho da palavra de Deus. É lógico que aqui eu não quero ousar dizer que eu vou fazer o maior estudo de todos os tempos, queridos, é apenas um comentário, um voo panorâmico sobre a palavra do Senhor, e aqueles que gostam certamente serão edificados. Amém? Então santifique o primeiro momento do seu dia, e todo o restante do seu dia será abençoado. Alexandro, Aline, irmão Luiz, Vani, quanta gente boa chegando aí, hein? Silas,
Aquele abraço, Silas, Diogo e a todos que estão aí, Edna, sejam muito bem-vindos. O primeiro versículo de Apocalipse vai dizer assim: a revelação de Jesus Cristo. Esse livro é uma revelação. Aí já começa talvez explicar para você por que algumas pessoas não entendem o livro de Apocalipse, porque é uma revelação, e uma revelação você vai ter que ler no Espírito do Senhor. Se você só ler como está lendo um jornal, um gibi, você nunca vai entender. Você precisa ler o livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, mas na direção do Espírito Santo do Senhor. Amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve hão de acontecer. Aqui entenda uma coisa comigo: não se trata do que queremos saber. O livro de Apocalipse não se trata do que queremos saber, mas se trata do que Deus revelou que nós podemos saber. Gravou isso? Tem gente que, eu tenho a revelação, eu tenho tudo. Você só tem a revelação daquilo que Deus quis revelar. Existem muitas coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que ainda não subiu ao coração do homem. São coisas que Deus tem preparado para os seus. Pegou essa? Em nome de Jesus, eu queria que você compartilhasse essa live aí no teu Facebook. Você viu que o caldo aqui é grosso, é o livro das revelações, revelado à medida em que Deus quis revelar aos seus. Esse é um tipo de livro que também uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não serve a Deus, ela vai ler e reler e ela não vai entender. Mas aquele que serve a Deus, ele vai entender perfeitamente, tá bom? Que em breve hão de acontecer. Você vai ver, eu estou lendo apenas o versículo 1 para dar uma introdução para você. Os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, nós vamos estudar hoje, segunda e terça. Os 3 primeiros capítulos, ele vai falar das igrejas, as 7 igrejas que estavam na Ásia. A Ásia é exatamente a região da Turquia hoje, atual Turquia hoje. Então, as igrejas que estavam na Ásia, o Senhor vai pegar essas igrejas e Ele vai trazer uma tipologia, tá bom, sobre essas igrejas, para que nós possamos associar hoje aquilo que temos como igreja. Então, assim, são sermões, são formas em que Deus vai mostrar a João, para que hoje também possamos ter esse entendimento para a igreja atual. É muito necessário nós olharmos os 3 primeiros capítulos e entender que aqueles 3 primeiros capítulos do Apocalipse está falando do Senhor se relacionando com a igreja da Ásia naquela época, a igreja que estava na Turquia naquela época. Os 3 primeiros capítulos são fatos do Senhor se relacionando com a igreja, e os capítulos restantes, os 18, 19 capítulos que ainda vão restar de Apocalipse, todos esses são pura revelação do que há de acontecer. Por isso que o versículo 1 diz assim, de que que em breve hão de acontecer, as coisas que em breve hão de acontecer. Então, deixa eu dizer para você, 70%, 80% de todo o Apocalipse é pura revelação, é pura, coisas que hão de acontecer. O livro de Apocalipse é o maior livro de escatologia da Bíblia, né? O maior livro de escatologia. Escatologia é o estudo do final das coisas, como se há de acontecer no final de tudo, o que há de acontecer. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da igreja, mas para você entender isso, você precisa ir à luz da Bíblia Sagrada, porque existe um fim, existe um juízo final, existe, uma punição para o pecado, e todos aqueles que são adeptos ao pecado, existe, e existe também um galardão, uma recompensa, um prêmio, uma salvação eterna para todos aqueles que descansam no Senhor. Então é importantíssimo eu entender que a Bíblia fala sobre isso.
No Apocalipse a Bíblia vai dizer de tudo o que está acontecendo. É lógico que o Apocalipse não é um livro isolado de toda a Bíblia. O Apocalipse é respaldado no Novo Testamento e ele é coberto também pelo Antigo Testamento. Tudo aquilo que a Bíblia diz, o Apocalipse ele vai pegar e ele vai fazer o fechamento. O Apocalipse é o final, sabe, é o fechamento, é onde o Senhor vai anunciar, sabe, o final de todas as coisas. Eu vejo assim, o capítulo 1, nós vamos, eu quero me comprometer com você assim, eu vou falar a respeito desse livro maravilhoso, mas à medida que você me acompanha, pelo menos faz assim, leia o capítulo. Hoje a tarefa é qual? Ler o capítulo 1, de preferência, leia o capítulo 2, porque amanhã eu vou falar, segunda-feira eu vou falar sobre o capítulo 2. Quando eu falar, você já vai falar assim, puxa, eu já li isso aí, agora eu estou entendendo, não estou entendendo, agora clareou. Então eu queria que você lesse. Se você se prontificar comigo, daqui a pouco nós vamos estar terminando de ler todo o Novo Testamento, tá bom? Então, o capítulo 1, ele vai falar assim, sabe, de Jesus Cristo. Primeiro, entenda uma coisa, a Bíblia toda ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento, ele aponta para aquele que vai nascer da semente da mulher, e esse esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Aquele que vai nascer da mulher, quem que vai nascer da mulher? Jesus. Gênesis 3:5. O Antigo Testamento ele aponta para o Messias que vai chegar. O Novo Testamento ele testifica, Jesus Cristo veio, ele foi encarnado, ele viveu em um corpo, foi concebido por uma mulher, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas em breve voltará. Será que você não sente nada com isso? Eu me arrepio da cabeça aos pés. Em breve voltará. E é exatamente isso que o Apocalipse vai tratar, da volta do Messias. A primeira vez ele veio encarnado e pisou na terra e viveu na terra. A segunda vez ele virá glorificado e ele levará para si todos aqueles que escolheram viver, sabe, negando ao pecado e se associando a Jesus Cristo. Muito bem, a primeira coisa que eu vejo aqui no capítulo 1, ele vai falar bem no início aqui a respeito do passado. Quem era Jesus no passado? Jesus é a fiel testemunha e ele é o primogênito de todos os mortos. Ele foi o que morreu primeiro. Ele é a primícia, sabe, da ressurreição também, porque automaticamente foi o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para trazer consigo todo aquele que foi preso um dia pelo pecado, será resgatado para a maravilhosa luz do Senhor. Olha que coisa tremenda. Apocalipse capítulo 1 fala de Jesus Cristo no passado, representando a primícia, sabe, o primogênito dos mortos, representando a fiel testemunha. No presente, ele é aquele que nos ama e nos liberta de todos os nossos pecados. No presente hoje, o que nós devemos viver hoje? Jesus Cristo, ele é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que ofertou. É a maior oferta. Nunca você vai surpreender a Deus com a tua oferta. Nunca você vai surpreender a Deus no sentido de que a tua oferta foi maior do que a dele. Não, jamais. Porque a maior oferta que se poderia fazer por uma alma, Jesus Cristo, foi esta oferta. O Pai entregou Jesus como a melhor e a maior e a mais surpreendente oferta de todas. Ele ofertou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tremendo, não é? Ele é amor. No passado, ele é o primogênito dos mortos. Ele morreu primeiro, ele morreu em nosso lugar. No presente, ele é amor. Sabe, ele é aquele que nos liberta do pecado. E no futuro, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão, porque Jesus Cristo virá em glória,
virá montado em cavalos, e ele certamente trará equidade a toda essa terra. E o Apocalipse vai falar a respeito disso. Jesus Cristo, ele está voltando, e ele vem para julgar toda essa terra. No versículo 5 diz assim: e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe, ele é o maior, ele é o melhor. Sabe, ele é aquele que certamente nos condiciona toda vitória, não só para esta vida, mas para a vida vindoura também. E eu termino dizendo para você assim: talvez seja uma das principais causas de muitas pessoas não entenderem o Apocalipse. É porque o Apocalipse ele é recheado de símbolos, de figuras de linguagem e também de códigos, não é? Há um código. O 666, que o Apocalipse vai falar, uma hora nós vamos estudar sobre isso. O 666 é um código. É um código. Ah, pastor, eu fujo do 666. Tudo bem. Mas se você foge do 666, lembra que isso é um código, é um controle. Amados, mais de 9 milhões de pessoas já estão vivendo na China, debaixo de um controle tecnológico. Ah, isso que eu ia mostrar. O celular é um controle. Você sabia que na China hoje, eles estão debaixo de um controle, e o seu aplicativo, todos ali na China, eles têm um aplicativo, do qual isso sinaliza vermelho ou verde. Se é verde, você pode passar, se é vermelho, você não passa. Existe um controle, esse controle é um código, é um QR Code. Todos têm um QR Code no seu celular, e quando eles vão passar, ir e voltar, trabalhar e comprar, é uma permissão de comprar. Por isso que a Bíblia fala, o Apocalipse fala de um comércio, terão liberdade para comprar. Ei, o plano já está estabelecido. O Apocalipse fala de um tempo vindouro, mas o tempo ele já está preparado, o sistema já está preparado, é um código. Os chineses já vivem debaixo desse código, é um controle. O governo da China, ele já aplica esse controle. Mesmo as pessoas querendo ou não querendo, para elas terem liberdade de ir e voltar, elas precisam apresentar o seu celular, do qual tem um QR Code, e aí é feita a leitura ali, e essa leitura vai dar sinal verde ou vermelho. Se é vermelho, na hora a pessoa é abordada e ela não pode seguir, porque ela está em desconformidade com, o governo do estado. Qual é essa desconformidade? Hoje, a desconformidade lá é alguma coisa, em cruzamento de dados com o governo. Às vezes é imposto de renda, às vezes é pagamento de imposto, às vezes é qualquer tipo de coisas dessa. Hoje é isso. Só estou lhe dizendo que o sistema está pronto e o código já está acontecendo, não é nem o 666, porque tem gente que tem medo do 666 e acaba entrando no sistema e acaba não percebendo que o sistema do anticristo já é vigente nesse tempo que nós estamos vivendo. Já é vigente, então é um código. Eles, para terem liberdade lá, o QR Code do celular deles, todos são obrigados, para ir e voltar, eles são obrigados a ter esse aplicativo no celular, e aí eles podem ir livremente voltar. Se tiver alguma coisa que os impeça, vai dar sinal vermelho, e eles têm que ir acertar, na central do governo. Assim vai ser no anticristo. Quando o anticristo vier dominar, literalmente, estou dizendo no período da grande tribulação, quando ele vier dominar, todos terão que ter o código dele. O sistema já está montado, o código já está inserido. O Apocalipse fala de códigos. Agora você tem que vir comigo para decifrarmos, para tentarmos, à luz do Espírito Santo, decifrarmos isso. A Bíblia vai falar de um monte de simbologia. Quando fala de muitas águas, está falando de multidão de pessoas. Quando se fala da besta, está falando de um governo político e religioso, e por aí vai. Olha esse texto, eu quero terminar lendo esse texto para você, Apocalipse 1. Aqui está cheio de
sabe, figuras de linguagem. Olha para você ver, capítulo 1, compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe aí, aproveita, eu vou terminar e vou orar com você. Capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 candelabros, aqui João, ele se virou na ilha de Patmos e ele avistou, olha aí, e no meio dos 7 candelabros, João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Está falando alguém como um Deus, Filho do Homem. A Bíblia, quando associa isso, é linguagem figurada aqui, Filho do Homem. Está falando do Filho dos deuses, está falando de um Deus. Viu alguém como semelhante a um Deus, vestido, olha como esse que era semelhante a um Deus, estava vestido com roupa comprida até os pés. Honra, respeito, merece respeito. Por isso que, sabe, a nudez, as pessoas estarem desvestidas hoje, simboliza vergonha. Ele estava coberto até os pés, cingido com um cinto de ouro no peito, simboliza a autoridade. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, respeito, experiência, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus olhos eram como chama de fogo. Olha o poder desse Deus, como chamas de fogo. Os seus pés como bronze polido. Olha, sabe o poder, a autoridade, a reverência desse Deus, como se queimasse em uma fornalha, fogo consumidor que consome todo pecado, e a sua voz era como o som de muitas águas. Ei, eu só estou lhe dando um exemplo. O Apocalipse é simbologia. O som de muitas águas, como que é isso? É um som gostoso, é um som que traz paz, é um som que cativa a nossa audição, sabe? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso ler o Apocalipse. A luz, sabe, da palavra, ela vai vir quando eu tiver, sabe, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa te ajudar, precisa me ajudar a interpretar tudo isso. É maravilhosíssimo. Eu quero neste momento encerrar com o versículo 17. E quando vi, caí como morto. Olha como João, sabe, fez. Ele caiu como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e aquele que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Amém? Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 nós estudamos hoje. Eu quero orar com você e um ótimo dia. Amém? A todos nós. Vamos orar? O tempo passa tão rapidamente, não é? Mas louvado seja Deus por estarmos aí juntos. Papai querido, eu quero te louvar, te exaltar pela vida dos meus irmãos, irmãs, parentes, amigos, ó Deus, irmãos em Cristo, aqueles que vão se achegando, vão assistindo esse vídeo. Ó Deus, este vídeo que hoje nós falamos do príncipe dos príncipes, o rei dos reis, aquele que esteve morto, mas agora está vivo e para sempre vive. Este que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este que nós servimos, que nós adoramos, que entendemos ele ser amor sobre as nossas vidas. Nós o aguardamos e certamente nos prostraremos a ele e reverenciaremos ele para todos sempre, como sendo Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, que esse nome poderoso, o nome de Jesus, possa ser sobre as nossas vidas nome libertador, o nome que cura, o nome que restaura, o nome que salva, o nome que proporciona sobre as nossas vidas toda a bênção que precisamos nesta vida para aguardarmos a salvação com o Senhor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém? Em breve ele vem, mas ele vem para buscar uma igreja sarada, uma igreja pura, uma igreja que lavou as suas vestes no sangue. Se você aguarda o Senhor, esteja lavando as suas vestes, esteja lavando a sua vida no sangue de Jesus, porque esse sangue nos purifica de todo pecado, de toda malícia, de todo mal.
deste mundo. E a única forma de nós nos encontrarmos com o Senhor eternamente é nos banhando no sangue purificador de Jesus. Um ótimo dia, fica com Deus.